Bem-vindos a mais uma análise aqui do mundo cripto. Hoje a gente está olhando para um cenário, cheio de contrastes, né? Exato. De um lado, umas notícias bem preocupantes, até de violência física contra quem tem cripto. Pois é, assustador. E do outro, Wall Street entrando pesado, uso no dia a dia aparecendo. É uma mistura em tanto. É verdade. A gente separou aqui vários artigos recentes, notas sobre segurança, potencial de investimento agora, o papel do Ethereum. Sim. E também novidades de regulação no Brasil, ferramentas novas de trade, até o uso para compra comum, né? Isso. Então, a nossa missão aqui é descompactar isso tudo. Tentar tirar o que é mais crucial, mais surpreendente, para ter uma visão clara do momento atual das criptomoedas. Bora lá. Vamos começar então pelo lado mais tenso, a segurança física. Tem essa ideia meio famosa do ataque da chave inglesa de $5. Pode superar a criptografia mais forte. Exatamente. E o pior é que não é só teoria, né? A gente tem visto casos reais. Uganda, França, Las Vegas, de gente sendo sequestrada, atacada para entregar as criptos. É muito sério. E a resposta para isso tem sido desenvolver defesas mais robustas, digamos. Tipo o quê, por exemplo? Bom, uma linha é distribuir o controle, carteiras multisig, sabe? Que precisam de mais de uma chave para liberar o dinheiro. Outra técnica, tipo Shamir Secret Sharing, quebra a chave principal em pedaços. O ponto crítico aí é que a segurança muitas vezes passa a depender de outras pessoas, se elas vão resistir à pressão, né? Ou de configurações mais complexas. E tem aquelas carteiras de coação, que você tem um PIN que abre uma carteira falsa, com pouco dinheiro para enganar o agressor. Isso. É a tal da denegabilidade plausível. Funciona bem. Tem também ferramentas de privacidade para dificultar rastrear os fundos, tipo o Monero, CoinJoin. Certo. E as carteiras que ficam totalmente offline, claro, Coldcard, Keystone. Essas protegem bem as chaves. Até botão de pânico já falaram, mas aí, bom, pode até sinalizar que você tem grana, né? É um ponto. O fundamental é entender que não tem bala de prata. Segurança é camada sobre camada e escolher o que faz sentido para o seu risco. Faz todo sentido. Essa coisa das camadas. Mas, enquanto a segurança evolui, muita gente fica naquela, poxa, perdi o bonde, principalmente vendo o Bitcoin lá em cima. Ainda vale a pena entrar agora? Olha, tem argumentos bem fortes de que a adoção em massa pode estar só no começo, viu? Sério? Sim. A participação dos grandes, tipo fundos de pensão, bancos, ainda é pequena no mundo todo. A gente vê sinais, tipo Goldman Sachs sendo um participante grande no ETF da BlackRock, mas o potencial de crescimento ainda parece enorme. Pensa que só uns 10% dos portfólios nos Estados Unidos tem alguma exposição a cripto. É pouco mesmo. E tem a regulação, né? Tá ficando mais clara em mercados-chave, como EUA com o Genius Act, Europa com o MiCA. Isso dá mais segurança para o investidor institucional entrar. Certo, a previsibilidade ajuda. E empresas colocando o Bitcoin em caixa, como a Melius fez aqui no Brasil. E o próprio Bitcoin sendo usado como garantia, como colateral em empréstimos. E integrando com finanças tradicionais. Exato. Tem gente que compara esse momento com o comecinho da internet, sabe? Quando ninguém sabia direito o tamanho que ia ficar. Essa comparação é interessante. E falando em tecnologia que pode, redesenhar as finanças, aí entra o Ethereum, né? Com aquela analogia do petróleo digital. O que isso quer dizer na prática? Então, a ideia básica é que o Ether, que é a moeda da rede Ethereum, ele é necessário para pagar pelas coisas que acontecem lá. Tipo as taxas de transação? Isso, taxas, execução de contratos inteligentes, assim como o petróleo é necessário para, sei lá, mover a economia real. Mas a analogia tem limites, claro. Quais? O suprimento de Ether não é elástico como o do petróleo. Não reage igual à demanda. Pode até se tornar deflacionário com as atualizações recentes. E quem trava Ether na rede fazendo staking recebe um rendimento. Petróleo não dá isso, né? Verdade. Mas o que eu acho fascinante mesmo é o potencial do Ethereum como uma plataforma neutra, global, para liquidar transações de ativos do mundo real que foram tokenizados. Os RWAs. Os Real World Assets. Tipo tokenizar um imóvel, uma ação. Exatamente. E já estão surgindo plataformas tipo TokenFi para facilitar isso, usando padrões como o RC3643, que ajudam na conformidade com as regras. Bem interessante. E o Brasil no estudo? Como a gente se encaixa?
Vimos umas notícias recentes do governo zerando o imposto para importar equipamento de mineração de Bitcoin. Isso foi notado. Pode ser um sinal de interesse em talvez atrair ou facilitar a indústria de mineração em larga escala aqui. Faz sentido? Parece que tem uma ala no governo que vê potencial econômico nisso, talvez ligada ao vice-presidente Alckmin. E até já rolou discussão no Congresso sobre o Brasil ter uma reserva estratégica de Bitcoin, uma proposta do deputado Eros Biondini. Uau! É uma ideia ousada. Mas, saindo um pouco da política e da mineração, e o uso no dia a dia? O pessoal está usando mesmo? Olha, parece que sim. O CEO da Crypto.com comentou que muitos brasileiros usam cartão ligado à conta cripto para comprar normal, supermercado, compra online. E por quê? Cashback. Principalmente cashback, sim. E as stablecoins, aquelas moedas pareadas com dólar, por exemplo, são bem populares para isso, para fugir da volatilidade na hora de pagar. Entendi. E para fechar, a gente também viu sobre ferramentas de negociação, né? Uns sistemas que copiam traders de sucesso. Ah, o copy trade. A ideia é tentar replicar a estratégia de quem está ganhando, às vezes aproveitando a liquidez dos mercados asiáticos, enquanto aqui à noite. Parece tentador. Mas aqui o alerta tem que ser grande. Trading, especialmente automatizado ou com alavancagem, é de altíssimo risco. Dá para perder dinheiro muito rápido. É preciso ter muito cuidado. Com certeza. Bom, então, juntando tudo isso, o quadro é bem complexo, né? Muito. De um lado, parece que as criptos estão amadurecendo. Entrada institucional, regulação avançando, até uns usos práticos no dia a dia. Sim, ganhando uma certa legitimidade. Mas, por outro lado, os riscos continuam enormes. Segurança física, como a gente falou, a volatilidade absurda, os perigos do trading. Exato. É uma dualidade constante. E isso leva a gente para uma reflexão final, talvez. Qual seria? Pensando nessa integração crescente com o sistema financeiro tradicional, ETFs, colateral, tokenização e, ao mesmo tempo, a persistência desses riscos únicos, dessa cultura de inovação meio selvagem às vezes, qual vai ser o equilíbrio final disso tudo? Será que as criptos vão ser totalmente absorvidas, reguladas, e aí talvez percam um pouco daquele caráter disruptivo, original? Ou vão continuar existindo como uma espécie de fronteira financeira paralela, com suas próprias regras, inovações e, claro, seus próprios perigos? É uma ótima pergunta para a gente pensar. Esse equilíbrio entre a integração e a disrupção. O futuro vai dizer, né? Exatamente, o futuro dirá.